Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com a aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Tema da nossa aula de hoje, a ordem bipolar, a disputa de poder político e econômico no mundo que foi estabelecida por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, no período lá de 1947 até o ano de 1991. Objetivo da aula de hoje, vamos conhecer as características do sistema socialista, que era um dos polos dessa ordem bipolar, e sua influência na geopolítica mundial. Para isso, vamos fazer aí de início alguns questionamentos. Você conhece os sistemas político-econômicos existentes no mundo? Qual desses sistemas foi adotado pelo Brasil, pelo nosso país? Então, os sistemas político-econômicos existentes no mundo são o capitalismo e o socialismo. O sistema capitalista ele já vigora desde o século XVIII até os dias de hoje. No entanto, no século XIX, meados do século XIX, o capitalismo não estava mais agradando a classe trabalhadora, que se sentia oprimida, que se sentia explorada pelos proprietários do capital. Essa exploração fez surgir no continente um sentimento de mudança, um desejo de mudança. Então surgiram as ideias do socialismo, desse sistema antagônico, contrário ao sistema capitalista. A classe proletária, os trabalhadores encontraram no socialismo uma solução para diminuir ou para extinguir essa opressão que eles sentiam por parte dos seus empregadores. As jornadas de trabalho muito extensas, as condições insalubres das indústrias naquele período, a poluição dentro da própria indústria. Alguns trabalhadores tinham que morar na própria indústria com as suas famílias, as cidades eram caóticas por conta da industrialização também, e essa insatisfação com base, foram reforçados esses pensamentos de mudança pela teoria, pela produção aí de Marx e Engels, que fizeram uma análise histórica e científica do capitalismo e escreveram. O Marx escreveu O Capital, que é um livro com vários volumes, fazendo essa análise dos malefícios do capitalismo e dos benefícios do socialismo, desse sistema político-econômico contrário ao capitalismo. E ofereceram também um conjunto aí de ideias necessárias para a implementação, para instaurar esse sistema. Essas ideias surgiram, repetindo, após um rigoroso estudo sobre o capitalismo, estudar o sistema capitalista. Vamos ao primeiro quiz, para vocês não esquecerem aí esses pensadores. Dois grandes pensadores alemães responsáveis pelas bases teóricas do socialismo. Letra A, o Nietzsche e o Engels. Letra B, Marx e Engels. Letra C, Mendelssohn e Marx. Ou letra D, Engels e Mendelssohn. Agora é com vocês, a gente já volta para a correção.
Então vamos lá, nono ano, correção do nosso primeiro quiz. Dois grandes pensadores alemães responsáveis pelas bases teóricas do socialismo. Nietzsche e Engels, letra A, Marx e Engels, letra B, letra C, Mendelssohn e Marx, ou letra D, Engels e Mendelssohn. Bingo aí para Marx e Engels, né, que escreveram as bases teóricas e fizeram sugestões para que o sistema socialista fosse implementado na Europa. A implantação ocorreu apenas no século XX, né? Teve uma primeira experiência no século XIX com a Comuna de Paris, né? A classe trabalhadora da França, né, estava descontente com o governo francês e tentou, né, tomou o centro de Paris e tentou instalar um sistema socialista, mas a gente vai ver que isso acabou não dando certo. A implementação num país mesmo, que foi na Rússia, ocorreu no século XX, em 1917, com a Revolução Russa, né, a derrubada do regime imperialista dos czares, o regime czarista, que deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na segunda metade do século XX, né, o socialismo ganha novos adeptos. Países do leste europeu, que depois ficaram sob o domínio da União Soviética por algumas décadas, além de China, Cuba e algumas nações africanas e asiáticas. Mas, no entanto, essas nações de diferentes continentes, elas instauraram o socialismo, mas de acordo com as características culturais, políticas e econômicas de cada nação que resolveu implementar. Na China foi diferente, no leste europeu foi diferente, em Cuba, né, e nas nações africanas também foi muito diferenciada o desenvolvimento, a adesão ao socialismo. Característica desse sistema: meios de produção socializados, ou seja, ninguém é proprietário, não existe propriedade privada. Toda a estrutura produtiva, empresa, comércio, agricultura, todos os setores da economia são de propriedade da sociedade, da nação, e são administrados pelo Estado. Toda a riqueza que é gerada é igualmente dividida entre todos. Essas seriam algumas características. A inexistência de divisão de classes. Nós não teríamos o milionário, o bilionário, ou classe média, ou pobre, ou miserável, porque todos estariam em pé de igualdade financeira, de modo de vida igual, porque o Estado determinava tudo o que aconteceria, né? O que seria produzido, como seria vendido, quando seria vendido, o que seria vendido. Como os meios de produção pertenceriam à sociedade, existe uma única classe, que é a dos proletários, dos trabalhadores. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito. Qual propósito é esse? Melhorar a sociedade. Por isso não existem empregados e nem patrões. Outra característica em relação à economia, ela é planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia: produção, estoque, valor dos salários, controle de preços, tudo que estiver relacionado à economia é decidido pelo Estado. Uma configuração completamente diferente do sistema liberal, do capitalismo, né, que permite que exista um mercado internacional, relações internacionais, que o território ou o país participe da economia global. E a economia no capitalismo, ela não é controlada pelo Estado, ela é controlada pelo próprio sistema capitalista, ok? Pelos bancos, pelas instituições financeiras. Dessa forma, não há concorrência e variação de preços. Então, no sistema socialista, não tem livre concorrência. Todo custa o mesmo preço, os produtos são muito semelhantes. Inclusive, veremos que isso causou até um problema para o sistema socialista. Muitos confundem também o socialismo com o comunismo, né? Existe uma diferença básica aqui, não vou fazer a leitura aqui de tudo isso, mas o socialismo, ele, como sistema político, ele consegue conviver com outros sistemas políticos. O comunismo não. O comunismo, ele é unicamente exclusivo, ele é apátrida, né? Só a nação seria unida em torno de benefício daquela nação, daquele território, sem buscar aliados nem nada, né? Então, o sistema capitalista, o socialista, ele vive com outros regimes. A China é um exemplo. Tem uma política, uma organização socialista, mas a economia é voltada para o capitalismo. Tem uma abertura comercial, né? Então, o socialismo, no caso da China e outros países, consegue conviver com o sistema capitalista. A diferença básica é essa, né? Que um convive e o outro
não é capaz de conviver com outros sistemas político-econômicos. Algumas categorias, agora a gente vai ver, do socialismo, ele foi dividido em algumas categorias, né? Dependendo do momento em que ele surgiu, como ele foi aplicado. Temos a primeira corrente socialista, né, que foi o socialismo utópico. A palavra utopia está relacionada à imaginação, à quimera, à ilusão. Né? Para o socialismo, é o socialismo que sonhava com uma sociedade assim, sem divisão de classes, um mundo perfeito para todos os cidadãos. Né? Foi desenvolvida durante a primeira Revolução Industrial, né, no início lá das ideias socialistas. Um dos grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês Claude-Henri de Rouvroy, mais conhecido como Conde de Saint-Simon. Né? As ideias do Claude eram interessantes até certo ponto. Para ele era importante que as classes mais abastadas, quem tivesse o poder econômico, investisse nas classes menos abastadas. Isso traria um desenvolvimento maior, um crescimento econômico maior e um desenvolvimento humano mais satisfatório para toda a população. Né? Então, o objetivo das instituições mais prósperas, sociais, seria o de melhorar intelectualmente as pessoas, oferecendo mais educação, melhorar a moral e a ética das pessoas, né, para conviver dentro das cidades, uma melhora física, de condições de saúde, né, e as condições da classe mais pobre e numerosa. Tudo isso por meio do progresso industrial e científico, que esse progresso fosse oferecido para toda a nação. Essa foi a primeira ideia socialista, que é do socialismo utópico. Um investimento da sociedade na própria sociedade. Vamos ao segundo quiz, né, para a gente confirmar isso aí. Movimento socialista que tem como referência o Conde de Saint-Simon. Teve seu desenvolvimento durante, letra A, a Segunda Guerra Mundial, letra B, a Guerra Fria, letra C, a Primeira Revolução Industrial ou letra D, a Segunda Revolução Industrial. Agora é com vocês, a gente já volta para corrigir. Vamos lá, pessoal, corrigir o segundo quiz da aula. Movimento socialista, que tem como referência o Conde de Saint-Simon, teve seu desenvolvimento durante, letra A, a Segunda Guerra Mundial, não. Letra B, a Guerra Fria, letra C, a Primeira Revolução Industrial ou letra D, a Segunda Revolução Industrial. Foi durante a Primeira Revolução Industrial, onde realmente os trabalhadores passam a sentir uma necessidade de mudança. Então surge essa primeira categoria do socialismo, que é aquele socialismo utópico, que sonha com um mundo perfeito, de cooperação, de respeito, de gentileza, que infelizmente não foi possível, né, de ser realizado. E esse socialismo ficou esquecido. Depois,
pouco tempo depois, lá no século XIX, foi criado o socialismo científico, que é do Marx e do Engels, que ele era pautado em uma análise histórica do socialismo. Então, Marx e o Engels resolvem estudar, né, longamente, profundamente o sistema capitalista, e segundo Marx e o Engels, em todas as épocas, a sociedade foi marcada por luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. Lógico, eles escreveram vários volumes, né? São vários livros que tratam sobre isso, a obra O Capital, né? Mas, basicamente, isso, existia uma classe opressora, que seriam quem detém os meios de produção, quem é o dono do capital, né? E uma classe oprimida, que seriam os trabalhadores. Essas ideias, né? Essas teorias reforçaram o sentimento da classe operária europeia em buscar esse sistema político-econômico que é contra a opressão do capitalismo. No capitalismo, né, essas classes, a oprimida e a opressora, elas são representadas pelos proprietários privados do capital, que seriam os opressores, os donos das indústrias e das empresas e dos meios de produção, e do outro lado, a classe oprimida seria uma massa de assalariados sem posses, né, sem propriedades, que dispõe apenas da sua força de trabalho, só tinham trabalho para oferecer. O capitalismo era o contrário. Vamos lá, vamos mais um quiz aí, número 3. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, controle dos preços e etc. Estamos falando de economia, letra A, neoliberal, letra B, planificada, letra C, mista ou letra D, aberta? Agora é com vocês, a gente já volta para corrigir. Vamos lá no nono, correção do nosso terceiro e último quiz. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque dos produtos, o valor dos salários, o controle dos preços, entre outras questões econômicas. Estamos falando de economia, letra A, neoliberal, B, planificada, C, mista ou D, economia aberta. Claro, estamos falando da economia planificada. Essa economia que foi desenvolvida pelos países que aderiram ao sistema socialista. Obrigatoriamente, o Estado deve reger, administrar todos os setores. Política, econômico, social, cultural, tudo era regulado pelo Estado. E aí vem a pergunta, e o que eu tenho com isso, professor? Com esse sistema socialista?
Então, peço que vocês pensem no seguinte: em algum momento você já refletiu sobre a nossa capacidade em compartilhar riquezas? Nós somos capazes de viver em um sistema onde todos teriam uma vida muito semelhante, sem divisão de classes? Então, peço que você faça isso agora, expresse a sua opinião, utilizando aí um parágrafo. Nós não temos como fazer a correção dessa sugestão aqui, mas para que você reflita nesse sentido. Acredita-se que o insucesso até do sistema socialista tenha na sua essência essa incapacidade do ser humano, seja qual sistema político-econômico ele esteja inserido, essa dificuldade que nós temos em compartilhar riqueza. Nós seríamos capazes de viver assim, vendo todos com uma vida muito semelhante, uma vida sem competição, sem buscar algo a mais para a sua vida, Então, pense nisso, escreva aí um parágrafo para expressar essa opinião, essa reflexão é muito importante, Na vida da gente, a capacidade de compartilhar que nós temos ou não. E o sistema socialista, ele veio a ter a sua derrocada aí, realmente por conta da incapacidade do ser humano em compartilhar, Os próprios governantes socialistas do alto escalão começaram a ter privilégios. Então, nessa aula nós abordamos os temas relacionados à ordem bipolar, que foi a divisão do mundo em dois blocos, durante a Guerra Fria, entre 47 e 91, entre o sistema socialista e capitalista. O primeiro era liderado pela extinta União Soviética e o segundo pelos Estados Unidos da América. Esta ordem mundial ocorreu entre 45, com o fim da Segunda Guerra, e durou até 89, com a queda do Muro de Berlim e o fim do socialismo. Então, as datas aqui podem ser, você vai encontrar, dependendo do autor, aí, considera-se logo com o fim da Segunda Guerra ou a partir de 47. Aqui considera-se a queda do Muro de Berlim, que foi derrubado em 1989, mas ainda durou esse sistema socialista, ainda sobreviveu mais alguns anos, até o ano de 1991, aí, aproximadamente. Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.